Olá, olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Tilpcast, o seu podcast do mercado imobiliário. Quero começar fazendo uma pergunta. Storytelling para o mercado imobiliário faz sentido? Muito bem, eu sou o Jonas Tilpe, estou aqui com o Nicolas Tilpe, justamente para falar um pouquinho sobre storytelling dentro do mercado imobiliário. Faz ou não faz sentido essa pergunta, né? Exatamente. Nicolas, eu acredito que storytelling faz sentido sim, quando você primeiro trabalhou uma tese para desenvolver um imóvel. E o que é uma tese para desenvolver um imóvel? Vou te devolver a pergunta. Vamos lá, então. Muito mais do que tu olhar um imóvel, é um terreno que está vazio ou é um prédio que está construído, é importante tu partir de uma tese de realmente se esforçar e fazer um pensamento de o que pode se encaixar aqui, ou de que maneira esse espaço ele conversa com o ambiente ao redor do que ele está e o que pode ser feito nele para contribuir para o espaço ao redor, né? Acho que tu trouxe um ponto bem importante que quando a gente trabalha uma tese, a gente analisa um ecossistema, né? Então, hoje, diferente de outros momentos, ou talvez até igual a outros momentos, nada pode acontecer sozinho. Tudo tem que estar integrado de uma forma, às vezes lógica, às vezes ilógica, né? Porque às vezes você vai por exemplo, para algumas ruas comerciais lá em São Paulo, né? Você tem mais do mesmo o tempo todo naquela rua, né? E o que acontece na prática? Aquela rua se torna um ponto de referência para os consumidores. Então, o consumidor que quer comprar, por exemplo, peça automotiva, né, ele sabe a rua que ele tem que ir. 9 de março virou, né, a referência. Quer comprar equipamento de som, ele sabe aonde ir. Então, estas concentrações de soluções, elas acabam atraindo um público. Mas esse público não tem uma única necessidade, né? Sim, eu acho que para tudo dentro do mercado imobiliário pode existir uma tese, seja para um modelo de moradia, para um modelo de comércio, para um shopping center, o que quer que tu vá criar dentro de um espaço urbano, é uma coisa que vai se comunicar com os arredores, vai valorizar ou desvalorizar os imóveis ao redor, e vai contribuir para o desenvolvimento, isso pode ser bom ou ruim, de um determinado espaço, né? Por isso, mais do que trabalhar o teu imóvel com uma visão única, né, e às vezes míope, você tem que se apoiar em empresas como a nossa e como outras empresas que também fazem o mesmo trabalho, de atuar com o plano de desenvolvimento imobiliário enxergando o todo, né? O que tem ao meu redor e como esse ao redor pode fortificar ou tornar menos favorável à ideia que eu estou trabalhando, né? E talvez a ideia que eu esteja apaixonado por trabalhar pode não ser a melhor ideia. Exatamente. Por isso, olhar o que tem no entorno, construir com esse entorno um storytelling, traduzindo, né? O storytelling, o que é? Storytelling é justamente você contar uma história de que por que as coisas acontecem ali, qual que é a concentração, qual que é a justificativa, e à medida que você torna isso popular, as pessoas conseguem assimilar, entender, e aí elas enxergam a proposta dentro do propósito. Exatamente. E, né, o criar uma história hoje, na internet principalmente, se fala muito sobre essa questão do storytelling, do como o storytelling ele chama atenção, ele traz as pessoas para perto. Então, tu cria muito mais do que uma venda de um imóvel ou de uma comercialização daquilo. Tu cria um porquê, tu cria um sentimento de pertencimento e de participação quando tu fala do storytelling. Então, Joinville, por exemplo, tu vai pegar a Cidade das Águas. Uhum. Ele é um empreendimento... Que começou com storytelling. Que começou com storytelling. Então, muito mais do que pensar em, a gente vai construir um parque, vai construir residência, vai construir um prédio corporativo, a gente vai construir um bairro com um conceito de moradia de 5 minutos. A gente quer trazer as empresas e as marcas de Joinville para estarem aqui dentro. Então, tu cria um contexto onde as pessoas podem se reconhecer e onde as pessoas podem se identificar, principalmente. E essa Tanto identificação... se reconhecer e se identificar, mas principalmente se ver dentro dele, né? Exatamente. Você começa a dar rosto para aqueles bonequinhos que são colocados no desenho para mostrar o que vai acontecer, né? Exatamente. E o mais importante de tudo, né? Isso nunca, qualquer pessoa que queira trabalhar uma ideia imobiliária nunca pode perder de vista,
você tem que trabalhar com números, né? Então, existe sim um storytelling, mas antes do storytelling existe uma justificativa pautada em números, né? Então, o que eu quero fazer, quanto custa o que eu quero fazer, em quanto tempo eu consigo ter uma remuneração dentro do meu negócio ou dentro de um modelo de locação, né? É viável, não é viável? Aonde eu tomo os recursos? Eu consigo pagar esses recursos com o que eu estou fazendo o investimento, né? Outra coisa, né? As coisas não precisam durar para sempre. A gente consegue observar na cidade de Joinville muitos imóveis muito bem localizados, no entanto, sendo terrenos baldios, esperando algum projeto maravilhoso para acontecer em cima. Enquanto o projeto maravilhoso não acontece, viram vazios. Viram vazio, e um vazio imobiliário ele é um passivo no bolso do proprietário, né? O que eu quero dizer com isso, né? Ele acaba significando um encargo, em alguns casos um IPTU progressivo, e com isso, obviamente, uma geração de despesa que vai, de certa forma, comprometendo até o futuro daquele imóvel. Então, às vezes a gente tem que tomar uma decisão e dizer assim, cara, vou fazer uma edificação, sei lá, planta baixa, que eu posso usar por 5, 6 anos, depois de 5, 6 anos aquilo foi pago, deu renda, e eu posso me unir com o imóvel vizinho e fazer uma incorporação? Posso, é uma possibilidade, né? Então, olhar o momento em que está o mercado, mas principalmente aproveitar o tempo presente para transformar um passivo em um ativo é mandatório. Exatamente, eu acho que esse é o principal, né? Pegar um imóvel subutilizado que está gerando custos para o proprietário e se conseguir transformar ele pelo menos em alguma coisa que se paga ao longo de alguns anos e, claro, idealmente te dá lucro no futuro ou te permite manter aquela propriedade sob tua posse sem necessariamente fazer grandes investimentos ou tendo um custo com isso, né? Tu mantém aquilo ali, tu consegue criar oportunidades e oportunidades diferentes, porque como a gente já disse aqui outras vezes, os imóveis eles têm idades diferentes, né? Às vezes vai ser o momento de tu fazer... Em algum momento foi o momento de deixar aquele pasto ali aberto, lá atrás, quando a cidade começou. Uhum. Agora ele já está abraçado pelo centro da cidade. Então já é um imóvel que ele pode virar um centro comercial, enfim, ou algo nesse sentido, e com um futuro daqui a 5, 10 anos se transformar em uma incorporação residencial, por exemplo. Então, a gente vê uma linha aí e esse planejamento é muito importante, né? Essa tese, esse storytelling sobre o imóvel e sobre a criação disso tudo, ela é muito relevante para a valorização daquilo também, né? Então, vamos repetir aqui, fazer só uma recapitulação, né? A gente falou de storytelling e eu vou te fazer uma pergunta antes disso, antes de fazer essa recapitulação. Conversar com os vizinhos é importante, Nicolas? Com certeza. Até para entender se eles estão planejando alguma coisa com o deles ou se eles vão ficar incomodados com o que vai ser colocado ali. Então, eu acho que esse equilíbrio, essa política da boa vizinhança de entender se dá para construir algo junto ou se dá para construir algo complementar com os vizinhos é fundamental. É fundamental. Né? Então, nós podemos dizer que diálogo e entendimento, né, ajudam, às vezes, a construir um storytelling. Obviamente que esse storytelling ele vem pautado numa tese. A tese significa você, de fato, estudar aquela região, ver o que está acontecendo dentro dela, fazer um check com o que pode, né, mediante a legislação municipal e, acima de tudo, fazer contas, né, sobre payback. Né? Na hora que você vai fazer a conta, você considera quanto você está investindo agora, quanto você pode ter de rendimento, em quanto tempo você paga esse investimento, né? E, de novo, por quanto tempo você vai manter ou não aquele tipo de construção, porque a gente pode dizer assim, hoje São Paulo, Balneário Camboriú mesmo, também acontecendo, né? Você vê prédios que eram, às vezes, até não tão baixos, sendo demolidos para dar lugar a prédios ainda maiores, né? Obviamente que essa demolição e essa reconstrução, ela entra no custo, mas ela tem viabilidade econômica. Com certeza. Então, qual que é o nosso conselho final aí para quem está nos ouvindo nesse curto período aqui que a gente está falando de storytelling, tese e, obviamente, viabilidade econômica para negócios imobiliários? Acho que um bom conselho é entrar em contato com a TILP Desenvolvimento Imobiliário. A gente pode falar mais sobre isso, pode ajudar
com os imóveis e pode construir efetivamente essas teses e ajudar nesses processos, tanto de comercialização quanto de planejamento sobre um recurso imobiliário que você tenha na família, enfim. Então, acho que vale uma conversa com a gente. Sim, e sem contar assim, a gente realmente é apaixonado por transformar áreas que às vezes podem estar parecendo feinhas, né, podem estar parecendo abandonadas, em ativos que vão gerar renda. Faça um contato conosco e aprenda mais sobre desenvolvimento imobiliário. É isso aí. A gente se vê no próximo Tilpcast.